perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton... Começa agora o Curso Livre Universidade de São Paulo. Na aula de hoje, o professor Nilson José Machado faz um paralelo entre tecnologia e educação e mostra que a capacidade de mobilizar o que se sabe é fundamental para realizar o que se projeta. Vamos então à aula de tópicos de epistemologia e didática. Hoje, quando a gente fala tecnologia, praticamente todo mundo pensa em informática, não é? Em tecnologia informática. E é uma coisa assim, uma associação natural, e pensa em computadores, em câmeras, em assim, dispositivos, tablet, essas coisas, não é? Então, isso é muito arraigada, essa ideia, muito enraizada. A gente até esquece, por exemplo, que a rede www começou quando a funcionar? 93, 94, não é? A gente até esquece que a primeira rede, juntando 5 computadorzinhos e tudo, é praticamente de 1970, 69, não é? Mas o suporte mesmo, que é a rede www, não tem 20 anos, né? Mas é isso, fala de tecnologia, a gente começa já a pensar nessas coisas, né? Na verdade, né, a palavra tecnologia, ela tem na raiz 2 palavras gregas, a tecneia, a técnica, e o logos. E essas 2 palavras são gregas, do grego antigo, né? A gente pode pensar isso na cultura grega, lá atrás. Só que lá, as 2 palavras, a tecneia e o logos, nunca se juntaram. Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Você jamais, quer dizer, não faria sentido lá esse casamento do estudo sobre a técnica, porque justamente o estudo, né, o logos, a razão, né, a episteme, o conhecimento, a ciência, isso era uma área, e a técnica era outra área. A técnica era para o escravo, né? Até para o artesão, mas não para a ciência grega tinha nada a ver com a técnica, né? Isso hoje é chocante, porque a gente pensa na ciência como produtora de tecnologia. Quem faz um projeto de pesquisa pedindo financiamento para alguma agência financiadora hoje, já é cobrado assim, mas qual é o resultado assim concreto em termos de tecnologia, em termos de inovação, né? Que vai decorrer dessa pesquisa. A pesquisa básica é mais quietinha, e a pesquisa que tem um produto assim tecnológico que chama atenção, que dá manchete em jornal e tudo, né? Esse casamento é recente, o casamento da técnica com o estudo, com o logos, né? Com a razão, uma razão técnica. É de quando isso? Na história, assim. Esse casamento da técnica com o logos, né, que dá origem aí à tecnologia, é da Revolução, quer dizer, a gente associa à Revolução Industrial do século XVIII. Quer dizer, a máquina a vapor e isso daí. A máquina a vapor como um marco de referência, né? 1750, 1750 e pouco, né? Mas há um marco teórico assim importante que é o surgimento do estudo sobre a técnica
um marco importante, que é a publicação, na mesma época, 1750, até o fim do século XVIII, a publicação da enciclopédia francesa. A enciclopédia do Diderot, do d'Alembert, não é? Vocês já ouviram falar da enciclopédia, não é? Isso aqui não é enciclopédia, isso aqui é o discurso introdutório, é como se fosse o prefácio da enciclopédia. A enciclopédia são 20 e tantos volumes grandes, não é? Grossos e tudo, e que foram produzidos ao longo de 40, 50 anos, né? Na segunda metade do século XVIII. O discurso introdutório é esse daqui. É claro que a enciclopédia hoje está desatualizada em termos de ciência, não é? Mas a intenção dos criadores, essa intenção que está expressa aqui no discurso, não tem data, né? Isso aqui é um modo de pensar o conhecimento, né? É claro que é um modo datado, mas eu digo, o valor disso é que não tem data. Na verdade, é a metade desse volume, porque essa edição é bilíngue. É uma página em francês, como era na enciclopédia, e a página aqui em português. A editora da Unesp traduziu esse discurso introdutório e publicou um único volume. A enciclopédia não, né? Mas isso aqui tem disponível aí. E eu trouxe isso para vocês darem uma olhada, vai circular aí, é porque, como parte desse volume, tem aqui essa folha, ó, Sistema Figurado dos Conhecimentos Humanos, que é como se fosse um mapa do conhecimento na época, século XVIII, né? E aí é a primeira vez na história, assim, né, em que a gente vê o conhecimento mapeado e, assim, quem vai estudar hidráulica, navegação, construção de navios, tem que estudar uma certa coisa que está aqui, né? Quem vai estudar dieta, cirurgia, farmácia, aí é associada às matérias que tem que estudar. Quer dizer, é aqui que está plantada assim, a ideia de que se você quer ir trabalhar para fazer alguma coisa, precisa estudar. Porque um grego mesmo nunca iria dizer para um filho assim, estuda, meu filho, para poder te arrumar um bom emprego. Isso na Grécia não faz sentido, não é? Porque o trabalho era do escravo, 60% da população era escrava, não é? Estudar tinha outro sentido e não uma preparação para o mundo do trabalho, né? Então não tinha essa junção do logos com a técnica. Mas a partir da Revolução Industrial, essa junção se dá, né? Nós vamos trabalhar um pouco essa junção, acho que na aula que vem, quando vamos conversar sobre o conhecimento como um valor, né? Acho que é na próxima semana. E o conhecimento como um valor está diretamente ligado com isso, porque a enciclopédia é como se fosse a transformação do conhecimento numa mercadoria. Isso aí era vendido para os ricos da época que compravam, não é? Os volumes, à medida que eles iam saindo, compravam e pagavam logo para receber daqui a meses, né? Uma produção ainda gráfica difícil, né? E tinha roubo assim, de artigo de uma editora para outra, porque foi publicado por vários editores, não é? E uma corrida, e as pessoas, os nobres, queriam ter na sua sala a enciclopédia, compravam a enciclopédia como quem estivesse comprando o conhecimento, né? E há um livro de um historiador interessante, né? É um livro chamado O Iluminismo como Negócio. O Iluminismo como Negócio. É do Darnton, Robert Darnton. E o livro é O Iluminismo como Negócio. Esse livro é uma análise da enciclopédia, da produção da enciclopédia francesa
E esse livro, que é muito agradável de ler, é romanceado e tudo, é uma história interessante de se ler, o Darlington revela como a produção da enciclopédia foi o maior empreendimento comercial do século XVIII. Nada no século XVIII movimentou tanto dinheiro quanto a produção da enciclopédia. Não é? Então, é um marco nessa transformação do conhecimento assim, em mercadoria, ou na criação dessa dimensão mercadoria do conhecimento, que, como a gente vai ver mais adiante, não dá conta do conhecimento como um todo. Né? Então, o conhecimento não é uma mercadoria no sentido industrial, mas ninguém nem aproximava essas duas coisas, eram dois mundos completamente separados. E a enciclopédia é um passo importante para aproximar esses mundos, né? Essa aproximação tem tudo a ver com a tecnologia, porque o mundo do trabalho e tudo, é o mundo da técnica, né? E o da ciência e tudo tem a ver com o do logos, o da episteme, o do estudo, né? Então, essa aproximação que hoje a gente vive, essa aproximação, fazer ciência hoje, em qualquer área, você está ligado à palavra tecnologia, os próprios PCN e o Enem, quer dizer, as áreas em que as matérias da escola básica foram divididas, como é que se chamam as áreas? Linguagens, códigos e suas tecnologias, não é? Ciências humanas e suas tecnologias. Em cada uma das 4 áreas tem o apêndice assim, e suas tecnologias, que foi um modo de o legislador inserir assim, a preocupação com ir além do logos e chegar à realidade, chegar, não é, ao mundo do trabalho, ao mundo assim, não é? Fora da escola. Bom, então, vamos dizer assim, essa palavra tem essa idade, né? De 1750 para cá. Aí é que começaram a aparecer na enciclopédia, ainda nem tem essa palavra, mas começou a ideia e aí a palavra a partir daí. Portanto, hoje, quando a gente fala de tecnologia, se referindo assim aos gregos ou a qualquer cultura anterior, isso é retrojetar uma categoria de hoje, né? Porque lá mesmo isso não se chamava tecnologia, né? Agora, o que existia e existiu sempre, né? E que está ligado aí com a tecnologia? A técnica é que, obviamente, nasce com o homem, né? A técnica, e é a matriz para a ideia de tecnologia, não é? Então, é preciso pensar a tecnologia como uma manifestação moderna de uma coisa assim, de natureza antropológica, quer dizer, quando você vai pensar no ser humano, né? Quando os antropólogos vão fazer pesquisa de campo e identificam aqui houve, né, o homem passou por aqui, quais são as 2 referências que eles têm? Ver se tinha produção de instrumento, ferramentas, né? E se tinha linguagem, não é? Então, a técnica sempre foi associada ao ser humano, né? Agora, uma manifestação moderna que é esse estudo sobre a técnica, ou essa consciência, né? Sobre os princípios e tudo da técnica, né? Que aqui a gente está associando a palavra tecnologia. O primeiro estudo denso sobre a técnica é um texto, um pequeno texto, não é esse livro aqui inteiro, isso aqui é um volume das obras do Ortega y Gasset, né? Então, nas obras completas, que são 12 volumes, esse é o volume 5. E nesse volume há um texto, que é um livro do Ortega, que vocês acham como um livrinho, né? Que se chama Meditação da Técnica. Meditação da Técnica seria mais ou menos assim, umas
50, 60 páginas desse livro. Então, não é esse livro, está aqui, né? E muito antes do computador, se a gente está falando do início do século XX, primeira metade do século XX, o Ortega, ao escrever sobre a técnica, por volta de 20 e pouco, não é? A data precisa estar aí. Meditação sobre a técnica ou da técnica, dependendo da tradução, ele aí, quer dizer, nós estamos falando, eu estou insistindo na data, é porque é muito anterior ao computador, né? Então, aí ele está falando da técnica que não é a informática. Ele até está falando da tecnologia, mas uma tecnologia que é anterior à informática. Porque mesmo a tecnologia, se a gente está datando de 1750, 1800, há 200 anos aí de tecnologia sem computador, né? Porque o computador mesmo é 1950, 49, não é? Então, tem 200 anos de estudo sobre a técnica, ou essa tecnologia, no sentido próprio, e sem computador, né? Depois de 50 para cá, quer dizer, a gente fala de tecnologia e todo mundo já pensa na informática ou nas coisas associadas ao computador, né? Mas o Ortega, pegando a questão antes, né, do computador, ele então diz assim, olha, há 3 fases da técnica, pelo menos havia até essa época, né? 3 fases da técnica. Uma primeira fase, isso é, vamos dizer assim, o conteúdo, né, do livro, uma ideia do que trata o livro Meditação da Técnica, do Ortega. Na primeira fase, a técnica é fortuita, casual. O homem, é de todos. O homem, né, bate uma pedra na outra e, por acaso, ele quebra a pedra e ficou afiado, e ele usa como um instrumento para cortar. Ele não projetou um instrumento para cortar. Ele descobriu que uma pedra afiada corta e ele começa a usar aquilo para cortar. E é uma coisa absolutamente disseminada. Não existe essa especialização do técnico. Todo mundo, né, é própria do modo de ser do ser humano, criar instrumentos, não é? Ele diz, essa é a primeira fase. Todo mundo, quer dizer, a técnica é comum ao modo de ser do ser humano. Eu entreguei um pequeno texto para vocês, ó, que, na verdade, acho que são 10, né, pequenos textos, e cada um de 1000 toques, e sobre a técnica, né? E essas coisas estão descritas aí. E 1000 toques é pouco para a gente falar do livro lá do Ortega, mas é só para dar notícia para quem quiser ir ver, né? Mas então, nessa primeira fase, a técnica é marca do modo de ser do ser humano e está aí. De cara, no início logo do livro, Ortega já diz, olha, é preciso considerar que 2 coisas, né, a respeito da técnica, iniciais. Uma coisa é assim, a seguinte, disse que a técnica assim, o homem, assim, produzindo instrumentos e tudo, para ele se adaptar à natureza. Então, está muito frio, ele produz alguma coisa para adaptá-lo à natureza, né? Ele diz, isso é um equívoco. Isso é o animal, é o bicho. O bicho se adapta à natureza. E a marca, então, justamente, que distingue o ser humano, o bicho, ele diz, é atécnico, não técnico, né?
mas a marca do modo de ser do ser humano é adaptar a natureza a si, adaptar o meio a si. Quer dizer, se está muito frio, ele vai criar um ambiente para ele que seja, mas é adaptar a ele, né? Ao modo de ser humano. Quer dizer, não eu me adaptar ao meio, mas adaptar o meio à condição humana, né? Isso é uma vertente da técnica. E há uma outra coisa que ele diz, nesse âmbito ainda do fortuito, né, da técnica disseminada, absolutamente disseminada nas sociedades. Uma outra coisa é assim, dizer que a técnica nasce para satisfazer necessidades humanas. Ele diz, também não é por aí. Choca num primeiro momento, mas ele diz, também não é por aí. A não ser que a gente pense em necessidades apenas no plano biológico, apenas da manutenção da vida em sentido biológico, né? Alimentação e proteção, se for pensar só nisso. Mas, na verdade, ele diz, a marca de ser humano, do ser humano, né? É o modo como ele lida com o que não é necessário, o supérfluo. O supérfluo é que define a marca do ser humano. O animal é que vive satisfazendo as necessidades em sentido biológico, né? Mas, por exemplo, a arte não é uma necessidade no sentido da manutenção do corpo, né? Em sentido biológico, né? Então, a produção artística, né? A relação amorosa, o amor, né? Não é simplesmente a reprodução em sentido biológico, no caso do ser humano, né? E há toda uma discussão sobre o supérfluo, né? E que a marca, então, do bicho homem, né? É, assim, criar necessidades e aí vai satisfazer necessidades, mas as necessidades são criadas. Vejam que isso ele está falando no início do século, não é? E isso é uma coisa interessante para a gente pensar a tecnologia hoje, que ela vem para resolver os nossos problemas, ela vem para resolver os problemas que muitas vezes ela criou, né? A tecnologia criou. Não era problema assim, não era uma necessidade. Você hoje pensa assim, nossa, como eu vivi tanto tempo sem o celular, né? Parece que acaba o mundo, então cai a rede, né? Cai o sistema e você fica desesperado. Puxa, hoje ainda não me conectei. Como que eu consegui viver tantos anos, até 1994, sem me conectar direto com todo mundo, né? A gente vivia, e não quer dizer que hoje a gente é mais feliz do que o avô, a avó, tinha uma vida melhor, não é? A tecnologia, ela resolve e cria problemas o tempo todo. Resolve e cria. Mas isso não é um juízo de valor assim negativo, que não presta, porque a gente vive disso, dessa relação que a gente tem com o a mais, com o que não é a necessidade física imediata, né? Isso é que é a marca assim, do humano. Então, no início ele diz, a primeira fase é essa. Depois, aumentando a população, a vida vai ficando um pouco mais complexa. A segunda fase da técnica é a fase do técnico. Mas um técnico, não é? Não com o sentido de hoje, um técnico, assim, todo mundo sabe fazer o próprio sapato. Todo mundo sabe, na sociedade e tudo. Cada um sabe fazer o próprio sapato. Só que, tendo muita coisa para fazer, acabam delegando para um fazer o sapato dos outros. E aí surge o sapateiro, né? O sapateiro faz o sapato dos outros. Agora, não é porque eu não sei fazer. Eu sei, mas a divisão das tarefas começou a levar a certa organização dos fazeres e do trabalho, e apareceu o técnico, entre aspas. O técnico, mas não a técnica. Não a técnica, porque o técnico é só uma divisão do trabalho, ele não tem um estudo especial para fazer isso, ele é um igual a todos. Que na organização social lá, você fica para fazer o sapato, para fazer as armas, para fazer isso, aquilo, não é? Surge o técnico, mas
sem esse descolamento da técnica. E aqui, esse técnico, na verdade, ele é o artesão. Não é o técnico no sentido de hoje, técnico em informática, o técnico, é o artesão no sentido de que ele tem plena consciência do objeto que está produzindo. Não é? Ele não é um especialista, ele faz uma mesa, se faz uma mesa, ele faz o tampo, os pés, os parafusos, se tiver, o que tiver, ele produz a mesa inteira, né? E não é assim, divisão no sentido de um produzir o tampo, outro, o tampo bruto, outro vai e lixa, um produz o pé, outro o parafuso, e depois, né, uma consciência, um estudo sobre. Tem que fazer a mesa, vai e faz a mesa. Agora, a terceira fase nasce, por sua vez, da complexificação dessa segunda. Essa segunda fase vai ficando mais rica, mais complexa, então, eu uso instrumentos para fazer as coisas, né? Para fazer uma mesa, para fazer um sapato. Os instrumentos para fazer, né? Mas o pulo do gato começa a ser dado quando se começa a inventar instrumentos para fazer instrumentos, meta-instrumentos. Começa a construir uma máquina, por exemplo, né? Uma máquina para fazer ferramentas. As máquinas vão ficando mais sofisticadas e começa a fazer a máquina para fazer uma ferramenta. Um instrumento para fazer um instrumento é um pulo do gato. Se discute em antropologia se animais usam ou não usam ferramentas, instrumentos. Toda hora tem um estudo aí antropológico mostrando que gorila, que isso, que aquilo, usam instrumentos. Que um gorila, outro dia saiu no jornal até, quebrou uma pedra e usou para cortar alguma coisa, que o macaco faz isso, não é? Tudo bem, mas não há até hoje, não é, um exemplo de uma situação em que um animal fez uma máquina no sentido de um instrumento para produzir um instrumento, não para produzir um objeto imediato, né? Então, essa transcendência, esse meta-instrumento, começa a surgir isso. E com isso começa a haver uma cisão, uma rachadura aqui nesse artesão, né? Uma cisão justamente do artesão, o artesão vai se dividindo, né? Entre um técnico, mais no sentido de hoje, que é capaz, não é? De produzir uma máquina ou consertar uma máquina que quebra, e o operário, que é simplesmente o operador da máquina. O operador, se quebrar, ele tem que chamar o técnico, ele não entende nada daquilo que está se passando. E aí começa uma separação entre o trabalho, não é? Puramente manual de fazer e o trabalho de concepção, que está grudado no artesão. O artesão faz as duas coisas, né? O artesanato é fazer as duas coisas, a concepção e a realização. Começa a haver essa cisão, que significa, na classificação do Ortega, uma terceira fase em que há o descolamento da técnica. A técnica, assim, há uma técnica, né? E há o descolamento também, ou a divisão do trabalho entre o técnico e o operário, quer dizer, obviamente, com a valorização disso e a desvalorização do trabalho de quem simplesmente opera uma máquina, né? E o Ortega para aqui. Essa é a análise da primeira metade do século XX, antes dos computadores, né? E aqui ele está anunciando as dúvidas e os perigos dessa fase de a técnica se descolar do técnico, não é? De se criar esse conceito, né? De técnica, e a técnica virar como que um substantivo, uma coisa, né, com substância, a técnica, né? E ele aponta os perigos disso, e é interessante no livro Meditação da Técnica, porque os exemplos que ele dá de situações perigosas são todas envolvendo máquina a vapor, envolvendo
motor a explosão, envolvendo a tecnologia de ponta da época, né? Já tem o carro, o automóvel, que é de 1905, por aí, né? E ele fala de cavalo vapor, e que agora já tem uma máquina que faz o trabalho de 50 cavalos e não sei o quê. É essa a comparação, né? Imagina hoje do que ele estaria falando, né? Ao falar desse descolamento da técnica, e a técnica transformada numa coisa substantiva, né? Que eu vou estudar, uma coisa com essência, que vai ser estudada. Ora, hoje, arriscando, né, um palpite, eu acho que o Ortega estaria falando que a gente precisaria estar indo para uma quarta fase da técnica, né? Que seria mais ou menos relacionada com a primeira, como se a gente estivesse voltando para a primeira, mas não voltando, né? 1/8 acima, na música, né? A frequência, o dobro, 1/8 acima, né? Em que sentido isso? No seguinte sentido, né? A técnica hoje, entendendo a técnica hoje como a tecnologia, né? Porque esse descolamento no Ortega começa aí na Revolução Industrial, com a caracterização de algo assim que merece ser estudado e tudo, que é a técnica, né? E o estudo sobre a técnica é que é a tecnologia, né? Mas em que sentido hoje a gente está voltando para a fase 1 e a expectativa é que volte 1/8 acima? É que hoje, como na fase 1, a técnica ou a tecnologia está absolutamente disseminada na sociedade, não é? Quem é que está envolvido com ela, usa, não usa? É cada vez mais difícil dizer quem está fora dela, né? Hoje, a técnica está disseminada. Agora, essa disseminação falta a consciência, né? Nessa disseminação, falta a consciência de que o ser humano é que está no centro. Aqui havia isso. Quer dizer, aqui a técnica não estava descolada, né? Então era fortuita, no sentido de que o que era marcante era a vida do ser humano, né? Que fazia, produzia coisas e tudo. Hoje está disseminada, mas está metidinha aqui, né? Assim, e é preciso a gente pensar, né, na consciência sobre os limites disso daí, né? Recolocando o ser humano, né, no centro das atenções. Mas pelo menos esse nível de disseminação é o que está valendo aqui e agora, né? Diferentes autores lidam com essa disseminação absoluta, né, da técnica aí na sociedade, interpretam isso de diferentes maneiras. Por exemplo, o Pierre Levy, que é um otimista, né, em relação às possibilidades da tecnologia, né, um grande otimista. Pierre Levy, ao escrever o livro, né, Tecnologias da Inteligência, ele já indica essa visão assim otimista, não é? Mas quando ele fala de tecnologias da inteligência, quais são as tecnologias para ele, as tecnologias da inteligência? É muito simples a gente atribuir essa intencionalidade a alguém muito maquiavélico que está aí tramando tudo, né? Para poder a coisa acontecer assim. Eu acho que seria mais simples se fosse. Era só ir negociar, conversar ou derrubar essa pessoa do poder que tem, não é? Esse maquiavelismo. Eu acho que muito dessa
do que ocorre, não é? É mais ou menos de modo fortuito, como aqui no início, sem a intenção. Claro que, politicamente, isso é utilizado. Eu estou falando de quem está produzindo isso daí, ter essa intenção maquiavélica. Claro que, politicamente, isso pode ser utilizado, né? Nessa maneira que você fala. No livro 1984, do George Orwell, ele faz, assim, antecipações, né, do que iria acontecer em 1984, um uso absolutamente terrível, né, da tecnologia, de vigiar e não é um uso absolutamente político disso daí. Por acaso, né, em 1984, o Steve Jobs criou a Apple, não é? 82, 84, por aí ele criou a Apple, né? E eu, por exemplo, não vejo na criação dele e na tecnologia que veio de lá esse maquiavelismo desenhado no livro do Jobs, no livro do Orwell, não é isso? Não vejo isso. Agora, ele era um anjo, isso, assim, não é isso, mas eu não vejo essa intenção de controle, até pelo contrário, ele deve, me parece, ingenuamente, porque eu não sou um conhecedor do ramo, que ele mais contribuiu para a sociedade inteira, isso ser disseminado pela sociedade inteira, e o controle mesmo não é, do uso desses instrumentos, dessas ferramentas, ser aberto para todos, não é? Contraditoriamente, em alguns aspectos, porque a grande briga do Jobs com o Bill Gates, né, no início, ganha de goleada pelo Bill Gates, foi justamente sobre o quê? Sobre a abertura do sistema operacional, né? Quer dizer, o sistema operacional da Apple era só quem comprava o equipamento que levava, não dava para vender para qualquer um, né? E o Windows, né, o que depois veio a ser o Windows, antes o DOS, o DOS, aí, era dado praticamente, vendido muito barato e dominou o mercado, né? Em relação ao outro que se escondeu, né? Então a estratégia foi muito mais de fechar. Mas a médio e longo prazo, o trabalho do Jobs foi muito mais de, assim, dar poder a um cidadão comum. A gente vê aqui o tempo todo na aula o Daniel usando o iPad dele, né? E qualquer um pegar e usar, e um uso, né, absolutamente aberto. Agora, eu digo, Denis, que se houvesse assim, uma intenção de alguém, de política, assim, assado, seria muito mais fácil lidar com isso, né? Porque você tem um inimigo bem declarado para combater. Eu acho que o perigo da inconsciência é muito maior, porque é mais difícil lidar, porque falta a consciência sobre as possibilidades, os limites, não é? Falta a consciência, e aí um se aproveita de um lado, o outro se aproveita do outro, não é? Mas de uma forma mais para caótica do que para maquiavélica, né? Agora, as tecnologias do Lévy, as três, eram, como é que eram aqui as três? Era no livro lá, era a oralidade, não é? A oralidade, a escrita e a informática, na visão do Lévy, né? Quer dizer, as três tecnologias da inteligência, para ele, era a oralidade, a escrita e a informática. E ele faz uma análise interessante de como... Mas eu digo, é isso que ele está chamando de tecnologia, a oralidade como uma tecnologia, né? A escrita como uma tecnologia, a informática como uma tecnologia, né? Isso que está sendo chamado. E ele mostra, assim, uma certa linha do tempo, porque no início as sociedades são ágrafas, só tem a oralidade, não é? Depois vem a escrita e agora a informática, né? Muito tempo aqui, tempo grande aqui, tempo mínimo aqui, numa linha do tempo, não é?
Mas ele mostra como que a sucessão dessas tecnologias não se dá uma engolindo a outra e acabando com a outra. A escrita não acabou com a oralidade, pelo amor de Deus, não é essa a ideia, né? Nem a informática, na perspectiva dele, vai acabar com a escrita ou com a oralidade, não é isso. Mas cada uma dessas tecnologias, ela reconfigura tudo. Por exemplo, quando surge a escrita resolve um monte de problemas que a gente tinha em sociedades ágrafas. Por exemplo, que problema? A memória. Guardar as coisas. Como é que uma cultura ágrafa mantém a memória do seu povo, a sua história? Como é? Qual é o recurso se não há escrita? Tradição oral. Os mais velhos contam as histórias para os mais novos, para ir mantendo, não é isso? A imagem que o Levi propõe para a memória numa cultura ágrafa é a imagem de um círculo. Ele diz, é um círculo, porque é um velhinho no centro contando a história para um monte de gente ao redor. Essa é a imagem pictórica assim, da memória numa cultura ágrafa, né? Aí ele diz, aí surge a escrita que é uma outra tecnologia, né? É uma outra tecnologia no sentido de que é um outro instrumento, né? Um outro instrumento aí. Bom, quando surge a escrita, se resolve o problema do registro. Não precisa mais o velhinho ficar contando para o mais novo, porque está escrito? Mais ou menos, né? Porque a escrita surge com uma desconfiança brutal de todo mundo, né? Platão, por exemplo, que era poderoso, Platão nunca escreveu um texto, né? Não tem um texto escrito por Platão, porque desconfiava da escrita, que a escrita era rasa e só se podia ser profundo oralmente. Platão escreveu muito, na forma de diálogos. Por que ele escrevia na forma de diálogos? Porque ainda era a oralidade, né? Eram duas pessoas conversando, Sócrates falando com o escravo, era tudo diálogo. Ora, o diálogo é a transcrição da oralidade, né? Então, você lê um texto de Platão, é ler um diálogo. Ele nunca escreveu um ensaio, né? Nunca escreveu uma dissertação, um texto assim, era tudo na forma de diálogo. Não é? Por conta da desconfiança da escrita. Particularmente, Platão tem um texto que é a sétima carta. Tem as cartas do Platão. A sétima carta é um libelo contra a escrita. Você lê a sétima carta e ele dizendo, olha, não dá para ser profundo aí com a escrita, né? A escrita planifica as coisas, torna as coisas rasas, assim, profunda é olhando nos olhos, é na oralidade, né? Bom, então, mas vencida essa grande desconfiança, e a escrita se instalou, obviamente, né? Mas não acabou com a oralidade, não é isso? Só que a escrita resolveu um monte de problema que a gente tinha com a oralidade, resolveu, e criou um problema que a gente não tinha. Qual o problema novo criado pela escrita? É o da interpretação. Porque está lá o texto, agora tem que ter alguém para interpretar, né? Porque você não está mais falando com quem escreveu. Isso Platão tinha razão. Está planificado. Exatamente, né? Então, tem que ter a interpretação. A hermenêutica, o que é esse rótulo? Hermenêutica é o estudo de quê? Da interpretação de textos, né? A hermenêutica antes da escrita, assim, disseminada como tecnologia para todos, a hermenêutica era restrita ao texto sagrado, aos livros sagrados, porque com Deus não dava para falar direto mesmo, né? Aí alguém tinha que interpretar, e vinha a religião e os religiosos e tudo para interpretar. Mas só falava de hermenêutica da Bíblia, dos livros assim sagrados, né? Depois, com a escrita disseminada, disseminou-se também o problema da interpretação. Não é só ler. Eu leio, mas o que eu estou lendo? A interpretação é um problema que a gente não tinha, né? Bom, a imagem pictórica para representar a memória, quando a tecnologia que a gente dispõe é a escrita, é a da linha, não é mais do círculo.
O círculo, alguém na frente, no centro, contando a história para os outros. Aqui, nos livros, tudo é linear. É a linearidade, né, do texto. Você acompanha linha por linha, né? Essa é a imagem. E ele diz, olha, agora, com a informática, foi um passo adiante. Esse é o otimismo do Levi. Foi um grande passo adiante, né? E por quê? Porque agora eu nem preciso pôr no papel. Eu gravo, né? Faço um arquivo e gravo. Que é o que acontece com a gente, né? Tudo a gente grava e diz, eu tenho em casa, está guardado, é um arquivo lá, né? Eu tenho, só que eu não acho mais. Eu não acho, não consigo achar arquivo de 4, 5 anos atrás, 10 anos, né? Não acho. Há muitas empresas hoje que estão desistindo de procurar arquivo velho, inclusive porque eram em mídias que já foram ultrapassadas, e produzem o dado outra vez, porque dá mais trabalho localizar uma coisa velha ou recuperar do que produzir de novo, né? Que nem consertar impressora hoje, ninguém conserta mais porque o conserto é mais caro do que comprar uma impressora nova, né? Então, esse problema aqui eu nem escrevo mais, eu gravo, a informática, a gente vê isso como um grande avanço, né? Mas esse avanço criou o problema mais moderno de acesso à informação, que é o problema da localização. Hoje é tão importante você saber como você saber quem sabe. Saber onde tem, saber quem sabe, saber chegar lá, né? E ter mapas para isso, né? Mapas, mapear um banco de dados, para poder você ter acesso à informação. Então, antes você localizava no livro, né? Hoje você diz, nem precisa mais do livro, eu tenho um arquivo lá em casa, baixei da internet e tudo. A gente precisa ter uma cultura agora de como nomear os arquivos, porque se a gente vai dando qualquer nome bobinho, a gente nunca mais acha, não é? E esse é um problema novo, de dar nome certo aos arquivos, nome adequado para poder a gente localizar, senão perde, né? Então vejam, cada nova tecnologia vai resolvendo um monte de problema e criando outro. O Ortega está vivo aqui, né? A tecnologia resolve umas coisas e cria outras, resolve uns problemas e propõe novos problemas, não é? Não há dúvida, a gente avança, mas não é que avança só limpando, limpa, suja e suja, não é? E vai por aí. Esse é o modo do Levi pensar no papel da informática. Na próxima aula de tópicos de epistemologia e didática, o professor Nilson Machado continua a explicação sobre as tecnologias e a educação.